Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse foi acho que um dos maiores vacilos que eu já cometi na bike, ó. Vou botar uma foto disso aqui, da peça do meu choque, que eu acabei de arranhar enquanto eu transportava na bike. Já fiz uma enquete ali no meu Instagram. E aí, vocês trocariam ou não? Já teve uns 100 votos lá e tá meio a meio. Uma galera falou: "Não, não trocaria, dá pra rodar", e metade da galera falou: "Tem que trocar". Eu acho que dos que falaram que não precisa trocar, tem uma galera que tá brincando, que sabe que não precisa, mas muita gente não sabe o quão sério é um disco desse no corpo do meu choque. Para quem tá sem entender aqui, acho que aqui já deu uma posição melhor para vocês de que peça que é essa da bicicleta, né. Amortecedor traseiro. Gustavão, vamos lá, velho. Por que que esse arranhão é tão malicioso? E eu inclusive cheguei a considerar deixar. Por que que você me recomendou fortemente não deixar esse arranhão aí? Que acontece, cara? Ainda mais na forma que ele correu, né, que ele tá nessa forma longitudinal, na direção do corpo aqui do body do choque, eh, dessa forma que ele arranhou, vai acontecer inevitavelmente vai acontecer o seguinte: com o movimento, né, do choque, essa peça aqui, o amortecimento, ela entra aqui dentro aqui, o ar do choque, ele consegue transitar no arranhão e sair do corpo do choque. Então, aos pouquinhos, você começa a ter perda de pressão, né, e lá dentro do choque também você começa a acumular uma pressão que a gente chama uma diferença de pressão que a gente chama de pressão positiva e negativa, você começa a acumular pressão negativa no choque, e aí o choque começa a encolher. Mas digamos, se eu todo dia, antes de sair do pedal, eu dar uma calibradinha, segura a onda? É o que eu tô te falando. Beleza, vamos supor que ele perdeu 50 PSI hoje, um exemplo, tá, mas normalmente até mais, porque a gente está pensando só em movimento. Né, quando o choque está movimentando, gente, milhares de vezes no pedal, milhares. Eu fico numa descida ele movimenta 100 vezes, 200 vezes, numa descida. E enquanto ele tá ali movimentando, é aço. Saindo, a gente está falando de 200 PSI, né, de 180 PSI, é uma pressão alta, então você tem perda de lei, 1 PSI cada vez que ele movimenta, é muita coisa. Você falou, e só de eu deixar a bike aqui, você fazer Alguns movimentos que a gente fez aqui, só da bike estar aqui na oficina, a gente movimentando, a gente já percebeu que ele encolheu o pulso. Então, ele encolheu o pulso é o quê, gente? Quando a pressão negativa interna dentro do choque, ela é maior que a positiva. Então, todo dia você ia chegar positivo é uma outra câmara do choque ou você tá falando positivo é fora da na da é bicicleta? a outra câmera. Outra câmara, tá. Então, o que que ia acontecer? Todo dia você ia calibrar, a câmera que você calibra é a positiva. Ok. Quando você põe ar na 180 PSI e quando o choque movimenta, ele equaliza a câmara positiva com a negativa, eles ficam iguais. A negativa é uma câmara que só você tem acesso aqui quando você dá manutenção no choque, tá. Ela cria essa pressão toda vez que o choque movimenta. Ela cria essa pressão negativa. É interno, mano. Isso a gente só consegue acessá-la, igual você falou, quando a gente desmonta. Ela fica aqui embaixo, aqui, ó. E ela é calibrada com nitrogênio, né? Não, não. Não? Você está falando só da câmara de ar do choque. Tá. A câmara de ar do choque, ela separa entre positiva e negativa, tá? Então, quando o choque movimenta, quando essa peça movimenta aqui dentro, né? Aqui na parte de superior a gente passa a ter uma pressão positiva e na parte inferior a gente passa a ter uma pressão na parte embaixo aqui negativa. Quando ele volta, essa pressão negativa volta a zero. E toda vez que ele movimenta, cria essa pressão negativa e volta a zero. O que estava acontecendo no seu choque? Ele estava criando uma pressão negativa diferente de zero. Ele estava acumulando pressão aqui embaixo, aqui embaixo. Por um simples risco, assim. Simples isso. E isso vai aumentando, 50 libras, 100 libras. E aí o choque começa a encolher. Ele começa a acontecer isso aqui, ó. Aí você fala, ah, beleza, vou calibrar mais. Aí você põe mais 200 PSI, 250 lá em cima. Aí ele equaliza de novo. Quer dizer, fica maior a positiva que a negativa. Aí você vai andar, acumula mais 100 PSI embaixo, 200 PSI embaixo. Chega uma hora que o choque não mexe mais. Você não tem mais pressão que você consegue colocar, que a negativa está tão grande que está maior do que a pressão que você consegue colocar lá em cima. Se vocês já viram um choque abrindo com pressão negativa absurda, ele explode.
ele chega a explodir, né. Se você desmontar o shot que está com pressão negativa absurda, tem vídeo no nosso Instagram de shot explodindo, porque estava com pressão absurda, que o reparo rompeu lá dentro. Bom, o do o seu, né, o que arranhou, aos pouquinhos ia acontecer isso. Não vou arrumar, vou tentar manter dessa forma. Então, tipo assim, gente, não tem o que fazer, né, isso aqui é um negócio que dói no coração, mas que você vai afetar a câmara de ar lá de funcionamento interna do shopping, não tem muito como pra onde correr, tem que Tá, trocar. tá. E naturalmente eu já sei sua resposta, mas como que funciona uma gambiarra aqui? Eu vou dar um polimento, teve um que já respondeu lá a enquete, eu passaria um esmalte e vida que segue. São tentativas, vou falar que é impossível não, é possível tentar reparar, é possível, não é impossível, isso aqui não é uma pintura, isso aqui é um processo químico de anodização do alumínio, a anodizasa. É é complexo de se fazer, né. Dá para você passar uma resina, é possível, estou falando que não é possível não, mas é bem difícil que ela vai dar certo no nível que a gente precisa, porque ela tem que ficar no mesmo nível, ela não pode ficar em alto relevo também. Se ela ficar em alto relevo também, o ar consegue transitar do lado dela. Então nela ela não vai transitar para sair, né, porque tá em baixo relevo, tem um arranhão que tá passando por baixo ali do arranhão. Mas se ficar em alto relevo, você corre o risco do ar transitar do lado dela. Agora, então tem que ser um negócio muito perfeito, muito bem feito, que é muito difícil de atingir, gente. Não é impossível, tô falando que é impossível, é muito difícil de conseguir fazer. A gente não faz. Toda correr esse risco. Toda essa pressão que nós estamos falando, pressão interna, pressão externa, 200 PSI, são os retentores que seguram essa pressão? Sim. É? E ele tem essa força toda para não deixar isso de vez em quando dar uma estourada? Aqui dentro, aqui, né, a gente tem esses oris, né, que são esses reparos que seguram toda essa pressão. Aqui, né, esse aqui também é outro exemplo, né, ele fica posicionado aqui. Isso aqui segura 200 PSI, 300 PSI, até mais, gente. Então a gente coloca 200 PSI no amortecedor, quando a gente coloca pressão nele, quando ele comprime, ele chega a 700, 800 PSI. Ele chega muito atingindo uma pressão muito maior do que a gente colocou na bomba, porque ele comprimindo, você está diminuindo o espaço lá dentro dele e ele está aumentando essa pressão e muito mais do que isso. E esses O-rings têm essa força toda de aguentar isso ali assim. Tem milhões rodando aí no mundo sem problema. E aí é justamente isso, se tiver um pequeno deslize, um pequeno rabisco ali, Ou, é suficiente para ele não aguentar o trabalho dele. exatamente. Ou ele já está frouxo, ou ele está ressecado, ou ele tem um microcorte. Você fala, isso aqui não é possível. Cara, nós estamos falando de 800 PSI. Quem calibrou um pneu aí de 100 PSI de uma bike Speed sabe o que é 100 PSI. É um tiro, né? Uma porrada. Então imagina 800. E aí qual que é o prejuízo disso aí começar a ressecar? É justamente o que a gente está falando. O ar lá, às vezes o ar pode acontecer duas coisas. Ele transita dentro do choque da câmara positiva para negativa. Dá o mesmo problema, mal se fosse um arranhão. Exatamente. Ou os O-rings que vedam para sair para a atmosfera, né. Então se ele não está aguentando, você começa a ter perda de pressão do choque para a atmosfera. Esses aqui, se eles começarem a falhar, começa a sair também ar para a atmosfera. Aqui em cima tem uma vedação, se ela não aguentar, começa a sair ar para a atmosfera, então no movimento do choque ele começa a perder pressão mesmo, e a gente sabe que não funciona. Tá. O Gustavo, né, a gente é parceiro aqui, me deu um descontão aqui na troca disso, mas fala para mim quais são os preços normais dessa troca dessa peça. Ó, no caso seu aqui, né, cara, a gente tem o body, né, que é essa peça que é o corpo do choque que arranhou, esse que é o que arranhou. A notícia boa, né, antes disso, É. a notícia boa é que essa peça é trocável. Sim. Eu mesmo fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás. Se for numa suspensão dianteira, Suspensão dianteira, a situação é mais chata, né, mais cara, vamos dizer, porque se arranhar ali as hastes, né, que o pessoal chama de canela, mas o correto é ali o upper tube ou as hastes da suspensão, é possível trocar, gente, só que é muito caro, costuma custar metade do preço da suspensão nova, porque é as hastes, o crown e o upper tube, que é a espiga, o steer,
que é a CSU. Essa peça é praticamente metade do custo de uma suspensão. A suspensão custa R$10.000, custa uns R$5.000 isso aí. Né? Então, no choque, o body aqui, ó, o suspensor de preço, esse aqui custa R$450. É caro, beleza, mas é possível fazer, né? Para você ter um choque perfeito funcionando de novo, vale a pena. Obviamente, a gente tem que desmontar, né, o amortecedor para fazer o serviço, e a maioria das vezes isso infere em trocar os kits de reparo, né, porque quando a gente desmonta um amortecedor, o correto, o manual diz e toda a literatura aí diz, todo mundo que entende, tem que trocar os kits de reparo. No caso do seu, Breno, a gente tinha trocado isso aqui, vamos dizer aí, cara, tinha 2 meses. meses, até dó ter que abrir de novo, então o óleo saiu verdinho, limpa, como se tivesse acabado de fazer. Então a gente, nesse caso particular, a gente não está trocando os kits, né, mas o correto é abrir o choque e trocar todos os kits de reparo, tá. Então, só no seu caso que a gente tem histórico, né, você trouxe aqui para a gente fazer, a gente tinha feito isso há um mês atrás, então a gente não está trocando novamente só por esse motivo. Entendi. Perfeito. Você quer uma ferramenta aqui de posicionamento do IFP. O IFP é o Internal Floating Piston, um pistão interno flutuante. Ele está aqui dentro aqui. A ideia dele, tá dando para ver ele lá dentro. Aí. A ideia disso aqui é o quê? Separar a coluna de óleo que fica aqui dentro de uma coluna de alta pressão de nitrogênio que a gente vai inserir aqui embaixo. E ele sempre fica andando aqui dentro. Isso é que causa o amortecimento aí do choque. É o fluxo de óleo, né, com a compressão e o alívio aqui dentro do TFP. Essa ferramenta, legal dela, ela posiciona aqui perfeitamente bem aqui dentro do body, né? Ó, e Pra entrar retinho, né, não entrar todo. exatamente aqui. Ele bate aqui e não deixa a gente passar da posição que a gente precisa estar posicionado lá dentro. Bom, aí a gente vai montar aqui, né, Breninho? Finalizar, depois a gente te mostra aí o choque montado. Nunca vai parecer que existiu, você não vai ficar mais chateado. E uma pergunta, isso é uma dica boa para quem tem a bike, por exemplo, tem 8 anos que eu tenho a mesma bicicleta, o mesmo choque, vou fazer uma revisão, será que vale a pena eu trocar o body? Não, não há necessidade. Não se tiver nada danos. Esse dano seu foi um arranhão, né, por contato físico, foi uma batida e causou isso. A gente pega muito body desgastado, né? O desgaste dele vai removendo a camada de anodização, né, gente? O atrito, o atrito dos orins, a falta de lubrificação, falta de manutenção, vai removendo essa camada de anodização. Chega num ponto que o atrito é tão grande que o orim corta, ou ele começa a perder material, ou começa a ter perda de ar. E, então, não por um risco, né, por falta de manutenção, aí você vê isso aqui esbranquiçado, você já deve ter percebido. Esse esbranquiçado gera mais atrito. Gera mais atrito. Além de danificar o ring, é um funcionamento pior, menos fluido. Menos sensibilidade, né, o choque está mais duro, ele funciona em camadas, ao invés de ser fluido, movimento, você perde a sensibilidade do choque, ele começa a atritar mais, a desgastar mais, acaba desgastando tanto que vaza também ar por causa desse motivo, não porque é um arranhão. Então, a falta de cuidado, mais uma vez, a manutenção previne esse tipo de situação. Quando você vê esbranquiçado, já passou do tempo de manutenção, já era para ter feito a revisão há muito tempo. Trocar o body. Não trocar, nesse caso, Tá esbranquiçado, pode trocar. é bom de trocar. Nesse caso, não é que você vai voltar a ter um choque sensível, sem o risco de desgastar tanto os orins e ter que fazer manutenção tão frequente. Então, quando cheira muito desgastado, a gente indica para trocar o óleo. Os O-rings, você começou a falar do preço, custa R$400, R$450 um body desse. E o kit de O-rings completo, a gente está falando da parte pneumática de ar, nem da parte hidráulica, custa para esse amortecedor seu R$579. R$579. E mais a mão de obra de execução aqui, mais R$450. Então, aqui seria um serviço, se fosse para fazer tudo de novo, trocar todos os orins, fazer tudo, ia casar na faixa de R$1.400, R$1.500. Se fosse um choque mais trail, vai para enduro, aqueles 150 mm, DP, X2, Não muda tanto o valor, não.
muitas vezes é até mais barato, no caso do amortecedor aí do DHX, ele não tem câmara de ar, DHX, DHX-10, então você só tem um kit de refaro hidráulico. Então ele é um choque porque ele é amolo, né, a gente tá falando de uns amolo. Tem shots de downhill e enduro, que é mais barata a manutenção do que um desses. Então e os outros, né, que são o X2 ou os amortecedores aí que tem câmara de ar, o preço não muda tanto, os kits de reparos são mais ou menos na mesma faixa. E quem deixa essas manutenções atrasarem? Deixa o body arranhar, deixa os O-ring velho, não sei o quê. É igual a bike, cara. Você não cuida da sua bike, quando você vai cuidar, tem que trocar rolamento pra caramba, tem que trocar um monte de peça que não seria necessário trocar se você fizesse a manutenção frequente. Isso aí não sou eu que tô dizendo, todo mundo sabe disso, a própria, relação, né. Você tem a relação da bike: "Ah, não vou trocar a corrente não, vou socar o pau, vou andar". Quando você vai trocar, o que que acontece? Não casa corrente com relação, a mesma coisa vale aí pra suspensão, para tudo, então consulte seu técnico, cara, traz a bicicleta aqui na Ciclogiro, vem numa oficina autorizada, conversa com a gente, pelo menos pra gente avaliar, te falar assim: "Olha como que tá assim, vamos fazer", né, e não é papo, realmente você acaba economizando sem precisar trocar peças que desgastaram por falta de cuidado. Gustavo, é muita notícia ruim, mas, né, eu te agradeço pelas notícias, te agradeço, nasceu aqui no Vizinha. Valeu demais, bom trabalho aí. Valeu, turma, abraço.